Você encontrou? Salmo 128, cântico de romagem. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira, à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Nós vivemos numa época midiática, de Instagram, de imagem. Aplicativos que foram criados para mostrar pratos de comida, como o que eu acabei de citar, o Instagram. O objetivo era mostrar pratos de comidas. As fotos eram geralmente assim. Eles começaram com aquele desejo de mostrar a comida perfeita, o prato perfeito, bolos perfeitos. E isso foi alterando para a vida, e as pessoas então começaram a compartilhar tudo no Instagram. E tudo no Instagram parece perfeito. A viagem sempre é perfeita. O lugar onde se foi sempre pega-se o melhor ângulo. A roupa com que você vai sair dentro do elevador, no espelho do banheiro, o jantar que você foi no restaurante, todas essas coisas vão para o Instagram e apresentam um modelo perfeito do que está acontecendo. Houve uma bela jovem senhora que morava em Guarapuava, uma moça muito bonita, que tinha uma vida perfeita no Instagram. Suas fotos das viagens, dos jantares românticos à luz de vela, momentos familiares, tudo isso registrado de uma maneira perfeita, invejável. Como antigamente nós falávamos, aquela família de propaganda de margarina. Mas essa mesma moça foi filmada, sendo agredida pelas câmeras. Ela foi filmada nas câmeras do seu prédio, sendo agredida pelo seu próprio marido, no elevador, no estacionamento. E ela foi atirada do prédio, se eu não me engano, do 7º andar. E ela veio a óbito. Há poucos meses atrás, este rapaz foi condenado. O Instagram mostra a imagem de um casamento perfeito, de uma família perfeita. Mas o Instagram não mostra os bastidores de tudo aquilo. Os bastidores de uma família que se senta à mesa, mas que todos, pais e filhos, ficam em volta de um celular, sem conversar, sem trocar olhares, sem rirem de coisas engraçadas entre si e acontecimentos dos dias. De como a vida pode ser vivida de uma maneira falsa, mas com a aparência de algo bom que produz satisfação. Um compositor brasileiro secular, Tiago York, escreveu uma composição, fala: quando foi que você saiu sem se instagramear? Qual foi a última vez que você se permitiu gastar tempo? Tem uma outra canção desse mesmo compositor, gravada por Humberto Gessinger, que diz que o grande problema é que tem gente demais, falando demais, alto demais, mas que o problema é que elas falam deixando cair a sua vida pelas mãos, porque ela está segurando um celular nas mãos. Olha, qual é a família que pode dizer que vive em felicidade? É a família midiática, é a família que nós idealizamos e fazemos com que ela seja transparecida numa mídia que faz de uma reputação ilusória,
ou ela tem sido vivida nas nossas casas? Diante dos problemas e da limitação do nosso lar. No dia em que o encanamento dá errado. E você fica sem tomar banho. No dia em que tudo fica muito corrido e o carro ainda cai o escapamento. No dia em que os seus filhos não conseguem acordar no horário e eles precisam chegar no horário na escola. No dia em que você está vindo para uma comemoração ou para uma participação de um evento, mas o seu filho vomita dentro do carro, em você, e você tem que voltar para casa, perde aquela participação tão esperada. Como fica a felicidade de uma família real, comum? Chesterton, um escritor católico, escreve dizendo que não há nada mais extraordinário neste mundo do que um homem e uma mulher comum com seus filhos comuns vivendo a vida comum. O extraordinário é o que nós fazemos com que as pessoas saibam sobre nós. É aquilo que a gente quer mostrar. O ordinário envolve rotina, dia a dia. Louça a gente lava todo dia. Escovar os dentes dos nossos filhos, inclusive, ensiná-los a fazer isso todo dia. Não é assim? A limpeza da casa ainda não fizeram uma casa autolimpante. Estão tentando, né, Gregory? Luiz também, cadê aí os nossos arquitetos? Estão tentando, né, uma casa autolimpante, mas ainda não fizeram. Ela precisa de cuidado diário. Como então encontrar felicidade na vida comum? O salmo que nós acabamos de ler é um salmo que faz parte da história do povo de Israel. De um povo que vinha para as festas religiosas do povo de Israel. É o povo que voltou da Babilônia, que voltou do período da restauração, onde Deus usou Esdras, Neemias. E agora essa população se reúne de novo em Jerusalém para cultuar. Este texto era um texto lido em cerimônias para as famílias. Por exemplo, uma cerimônia de casamento judaico. Era-se cantado este texto, era-se lido este texto, era-se decorado este texto. Pelos rabis, pelos noivos, pelos amigos dos noivos. O sumo sacerdote despedia as famílias depois da comemoração da Páscoa, das festas, com este salmo, abençoando as famílias do povo de Israel. E o que esse salmo fala? Este salmo fala da verdadeira felicidade da vida familiar. Em primeiro lugar, essa felicidade vem porque ela é liderada pelo temor do Senhor. Olha como começa o salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. A felicidade da minha vida familiar, porque o termo bem-aventurado significa alguém que é feliz de uma maneira completa. É alguém que vive uma vida completa e por isso ele desfruta de felicidade. Esse termo é muito importante na Bíblia, porque todas as vezes que a Bíblia usa esse termo, bem-aventurado ou bem-aventurada, esse termo, essa expressão, bem-aventurado ou bem-aventurada, está intimamente ligada com o temor do Senhor ou com a obediência ao Senhor, está ligado com a glória de Deus, está ligado com o relacionamento com Deus. O bem-aventurado, a bem-aventurada, é alguém que tem uma relação próxima com Deus. Por isso ele é feliz. Agora observe, essa felicidade completa, ela vem do temor do Senhor. E é interessante que ela começa dizendo bem-aventurado, ela não começa dizendo bem-aventurada a família que teme ao Senhor. Embora o salmo esteja falando e sendo uma bênção para a vida familiar do povo de Deus, este salmo representava isso, o salmo não começa sendo dito assim, bem-aventurada a família que teme ao Senhor.
É isso que o Salmo quer dizer, mas não começa dizendo assim. Fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. A ideia aqui é do líder da casa, do homem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O líder do lar. E o que é então que os líderes do lar, os homens, os líderes de um lar, pai e mãe, devem fazer? Eles devem temer ao Senhor. Eu sei, eu sou repetitivo. Eu sei, eu sou repetitivo. Eu espero que um dia, quando eu não seja mais pastor daqui, os irmãos possam dizer, eu aprendi o que é temor do Senhor como pastor Arão, nunca mais esqueci. Temor do Senhor é levar Deus a sério. É uma reverência tão santa, tão piedosa, tão devastadora na nossa vida, que me faz levá-lo a sério, com tanta consideração. Temor do Senhor é levar a sério a Deus. Levar a sério a palavra de Deus, levar a sério o caráter de Deus, os atributos de Deus, levar a sério os decretos dele. Quem leva a Deus a sério é plenamente feliz e faz com que a sua família viva uma vida feliz. Olha, nós temos exemplos práticos nas escrituras disso. Nós temos exemplos práticos na escritura disso. Mas o bom exemplo que eu gosto é o de Lídia, que ao ter o seu coração aberto pelo Senhor para compreender o Evangelho, constrangeu os apóstolos para levar os apóstolos, Paulo, para a casa dela, que eles pregassem o Evangelho lá. E lá todos foram batizados. Essa Lídia é descrita no texto de Atos 16 como uma mulher que temia ao Senhor, uma mulher temente a Deus. Por isso, uma família que vive uma vida feliz, ou uma felicidade da vida familiar, ela é desfrutada pela liderança. Uma família que é liderada no temor do Senhor. Pais, mães que não temem ao Senhor, não conseguem experimentar de bem-aventuranças na vida familiar. Não conseguem desfrutar de bem-aventurança no sentido bíblico da vida familiar. Preste atenção como o temor do Senhor está associado à bem-aventurança. O versículo 4, o salmista vai dizer assim, olha, eis como será abençoado. A bênção vem sobre alguém. Eis como será abençoado o homem, e aqui é uma expressão para o líder do lar, o homem que teme ao Senhor. Leve Deus a sério. Porque o temor do Senhor, que é uma alta reverência, conduz a sua família às bênçãos de Jesus. Quem é, no Novo Testamento, o bem-aventurado que teme ao Senhor e nos conduz à vida de bem-aventurança? Jesus. Tudo o que Jesus fez, fez por temor ao Pai, temor ao Senhor. Tudo o que Jesus fez foi por considerar Deus, o Pai, a sério. E para onde ele conduziu os seus seguidores, ele não apenas conduziu, ele transformou seguidores em herdeiros. Ele transformou homens humanos, simples, em herdeiros eternos do Pai Celestial. Ele conduziu a sua família, que ele comprou por sangue, que ele resgatou com sangue, e nos fez herdeiros, famílias da fé. O nosso exemplo é Cristo, que por temor ao Pai, nos lidera a uma vida de temor a Deus. Tema o Senhor na sua casa, tema o Senhor no seu casamento, tome decisões na sua vida familiar por temor ao Senhor. Tome decisões com sua participação na igreja por temor ao Senhor, junto com os seus filhos. Segundo lugar, além da felicidade da vida familiar ser fruto de uma liderança que gera temor ao Senhor, também é
fruto de uma vida obediente à lei de Deus. Ainda no versículo 1, a palavra lei de Deus não aparece no texto, mas aparece uma metáfora. O versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que caminhos são esses? Como andar no caminho de Deus? O caminho de Deus é perfeito, diz o Salmo. A palavra do Senhor é poder. O caminho de Deus é reconhecido e visto pela sua lei, pelos mandamentos da lei. Então, a consequência de se temer a Deus faz com que a família seja liderada por temor a Deus e faz com que essa família caminhe de acordo com os mandamentos de Deus. Ela anda no caminho do Senhor. Ela trilha o caminho do Senhor. Quais são estes caminhos? Como é andar nesse caminho? Andar é viver segundo a lei. Quer uma prova disso? Nós temos outro salmo que pode nos ajudar, Salmo 119. Você pode voltar às suas páginas ali, se você tiver com a Bíblia aberta, são apenas algumas páginas. Eu vou ler o versículo 1, versículo 2, depois eu vou ler o versículo 9. Mas nós poderíamos ler vários versículos do Salmo 119, para você entender que quando a Bíblia fala dos caminhos de Deus, está falando de como nós vamos identificar este caminho, através da sua palavra. Vamos lá? Salmo 119, 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Como ser incorrigível, irrepreensível no caminho do Senhor? O versículo continua: que andam na lei do Senhor. Eles andam na lei do Senhor, por isso andam no caminho do Senhor e não precisam ser corrigidos. Versículo 2: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. As prescrições são os mandamentos, os estatutos, os preceitos do Senhor. Agora observe o versículo 9, que faz uma pergunta para o jovem. E o próprio texto responde. A pergunta é: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como o caminho do jovem pode ficar puro? Observando, como que é a resposta? Observando segundo a sua palavra. Andar no caminho do Senhor é viver segundo a palavra de Deus. Por isso, você quer que a sua família seja uma família feliz? Viva uma vida feliz, conheça a palavra de Deus. Não fique periférico a ela. Se aprofunde nas Escrituras. Não fique raso no conhecimento da Bíblia. Gente rasa no conhecimento bíblico não mergulha. Gente raso no conhecimento bíblico vive num espelho d'água que sofre intempéries do tempo, é aquecido demais ou seca logo. Quem tem profundidade na palavra de Deus conhece o caminho a ser trilhado. Por isso que o Salmo 119, no verso 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o quê? Os meus caminhos. É a palavra de Deus. Quando nós batizamos crianças na igreja, os pais fazem um voto ao Senhor. Isso faz parte do culto, inclusive. Modelo bíblico de culto, o princípio regulador do culto, votos faz parte dele. E diante disso, qual é o voto feito? Eu prometo ensinar meu filho a ler a Bíblia. Eu prometo ler a Bíblia com o meu filho. Eu prometo ler a Bíblia com ele, para ele, e ensinar a ler. Eu prometo amar as Escrituras. Viver as Escrituras. Se você voltar para o Antigo Testamento, em Deuteronômio 6, a ordem de essas palavras estarão no teu coração e tu inculcarás aos teus filhos, envolve obediência, exemplo, rotina, dia a dia. Você quer que a sua família viva uma vida de felicidade? Invista na palavra de Deus. E aqui fica uma exortação.
poucos pais vêm com alegria trazer seus filhos na escola bíblica dominical. E vira e mexe, eu me pego falando disso em alguns aconselhamentos e para algumas pessoas. Que se alguns pais soubessem do valor da escola dominical na vida do seu filho, ele levantaria com alegria e estaria aqui com ele. Traria ele na sala, depois conversaria sobre o que aprendeu na lição. Teria paciência com as coisas da escola dominical que às vezes não dão certo. Às vezes demora um pouco mais lá, atrasa você sair. Teria paciência. Esse mês que passou, abril, os jovens me convidaram para trazer uma mensagem num culto que eles fizeram lá na chácara. Era um culto chamado Luau. E a palavra tinha que ser uma palavra de estímulo. E eu escolhi pregar um sermão que eu sabia pregar desde os meus 6 anos de idade. Foi um sermão que pregaram para mim na escola dominical. Minha professora de escola dominical me pregou aquele sermão. Eu nunca mais esqueci. Nenhum dos 6 pontos daquele sermão. Aquele sermão que eu preguei para a mocidade, lá na chácara, é um sermão que eu conheço, que eu sei todos os pontos, desde que eu tenho 6 anos de idade. Você quer que a sua vida e a sua família seja feliz? Invista na palavra de Deus, para que vocês andem juntos como família nos caminhos do Senhor. Isso envolve conhecimento da palavra, obediência da palavra, profundidade na palavra. Eu quero convidar vocês para olharem para Jesus, que quando foi tentado, respondeu com a palavra. Não foi isso que ele fez para Satanás? Está escrito. Quando ele foi desafiado por autoridades religiosas, mestres da lei, ele sempre dizia: está escrito na lei de Moisés a meu respeito, a lei testifica de mim. Quando os discípulos estavam em Emaús, entristecidos, sem conseguir reconhecê-lo, o que ele fez? Ele mostrou as escrituras. E por que eu e você achamos que vamos encontrar felicidade para a nossa família longe da palavra de Deus? Longe da palavra de Deus. Ainda que você venha na igreja todo domingo, você anda perdido. Você está procurando atalhos. Longe da palavra de Deus, ainda que você seja muito religioso, você não encontra felicidade plena e bem-aventurança para a sua casa. Terceiro lugar. Além de ser liderada pelo temor do Senhor, além de uma vida obediente à lei de Deus, que é andar nos seus caminhos, nós temos uma bênção a ser compartilhada. O bem-aventurado, o líder da casa, ele teme ao Senhor, ele é abençoado por Deus, ele anda no caminho do Senhor, então ele compartilha isso para sua casa. Observe a leitura, novamente, do verso 2 até o verso 6, é quase o salmo inteiro. O salmo vai falar: bem-aventurado aquele, ele teme ao Senhor, ele anda no caminho do Senhor. Versículo 4, como Deus abençoa esse homem que teme ao Senhor. Agora vê o versículo 2, 3, 5 e 6. Diz assim, eu fechei minha Bíblia: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Versículo 5, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O bem-aventurado, que lidera a família no temor do Senhor, que faz com que a família ande no caminho do Senhor, porque ele anda no caminho do Senhor, ele é obediente à lei de Deus, ele tem bênçãos a compartilhar na sua casa. O que você tem a compartilhar na sua vida e na vida da sua família? O que você tem para compartilhar no seu casamento? O que você tem para compartilhar com os seus filhos? O versículo 2 até o versículo 6
nos dá 4 passos. O primeiro deles é resultado no trabalho. Sim, o bem-aventurado é abençoado. E o seu trabalho tem resultado. O versículo 2 é um louvor àquilo que Deus faz na vida da igreja e do seu povo. Diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha, havia um descontentamento, e há esse descontentamento não só no mundo judaico que havia, mas há hoje, de pessoas que trabalham pouco e ganham muito, sem fazer nada. Existe isso. Gente que fica de braços cruzados. Poucos dias eu estive numa repartição pública. Algumas vezes, repetidas vezes, eu estive numa repartição pública. Fui acho que 4 vezes, num período curto. E todas as vezes que eu fui, eu encontrei um funcionário sentado lá fora e fumando. E batendo papo. Algumas vezes isso foi rápido, outras vezes isso foi demorado, eu estando naquele lugar. Mas todas as vezes ele estava lá. Eu não vi ele no escritório, eu não vi ele trabalhando. E depois eu descobri que ele era o chefe da coisa toda, que faz as coisas acontecer na parte. Gente que ganha muito, trabalha pouco, deixa a gente revoltado, não deixa? Fala, é por isso que a coisa não anda. É por isso que a coisa não vai. Não é o caso daqui. O texto está falando de alguém que vive do trabalho de suas mãos. Esse trabalho de suas mãos o coloca numa situação de justiça. Ele vive feliz com o trabalho das suas mãos. A Bíblia aqui não diz quanto que é o resultado desse trabalho. Não coloca uma estimativa de quantidade. Não fala de quantidade. Mas a estimativa aqui é de felicidade. O bem-aventurado, ele vive do trabalho das suas mãos. E isso é justo, é digno. O trabalho é algo abençoador. E colher os frutos deste trabalho não é de maneira alguma viver uma vida gananciosa. É abençoador. Seja o fruto do trabalho de um pedreiro, de uma faxineira, de um médico, de um advogado, de um empresário de sucesso. Todos eles se encaixam neste versículo, quando o texto diz que eles comem do fruto do trabalho das mãos, e eles são felizes, e eles vivem de maneira digna, resultado do trabalho. Olha, irmãos, que bênção a ser compartilhada, não é? Essa bênção precisa ser compartilhada na nossa família, do quanto este resultado é abençoador para a nossa casa. O trabalho não é uma maldição, como dizem estudiosos apressados da palavra de Deus. Eles viram que o trabalho com o pecado, a queda, ia ficar mais difícil, então eles passaram a ver o pecado como um castigo, o trabalho como um castigo de Deus por causa do pecado. Mas a Bíblia não ensina assim. Antes da queda, Deus deu trabalho ao homem. Antes do pecado, Deus deu um mandato cultural ao homem. Desenvolvei a criação, dominai a criação, cultivai a terra. O trabalho está lá, é algo que é abençoador. E na vida do povo de Deus, o trabalho é uma bênção. Porque ele é o fruto do trabalho das mãos e ele traz aplicação justa. A segunda lição dessa bênção a ser compartilhada é a comunhão no lar. A partir do versículo 3, nós saímos da esfera da rua, que vem para dentro de casa, ou seja, do trabalho, que eu trago sustento para minha casa, para os meus filhos, e eu compartilho isso com a minha vida familiar. Agora o cenário é interno. Nós estamos dentro da casa do bem-aventurado. Nós estamos dentro da casa dos bem-aventurados. Melhor, nós estamos na cozinha. Nós estamos na sala de jantar. E em volta dessa mesa há comunhão. A esposa como uma videira. Videira era símbolo de fertilidade, sim, mas também de alegria. Porque o fruto da videira
trazia um vinho que traz alegria. E o homem bem-aventurado olhava para sua esposa como fonte de toda alegria. Ela é sua videira. Os seus filhos são comparados aqui com uma alegoria como o broto da oliveira. No Oriente Médio, no mundo antigo, a oliveira era sinal de riqueza, prosperidade. A ideia aqui é de que eles são valiosos, eles não são um peso, eles não são um gasto desnecessário, eles não são perda de tempo, eles não fazem a gente perder noites de sono, eles não fazem a gente gastar dinheiro com fralda, eles não fazem a gente gastar dinheiro com escola. É mais do que isso, é uma grande riqueza para a vida daquela família. E é interessante porque a expressão do versículo 3, ao redor da tua mesa, a comunhão no lar. Deixa eu falar algo para você essa noite. Qual é o tamanho da mesa da sua casa? Eu morava aqui e a minha casa tinha 8 cadeiras. 8 cadeiras. Sobrava espaço. E era bom receber. E agora a gente está morando lá na chácara e a gente comprou uma mesa menor. A gente escolheu a menor mesa, por causa do tamanho da cozinha. E tem 4 cadeiras, uma para mim, uma para a Vandréia, uma para a Isabela e uma para o Pedro. E quando vai uma visita, a gente fica em pé do ladinho. Né? A visita senta lá, não senta todo mundo. Mas sempre cabe todo mundo em volta dessa mesa. Talvez na sua casa não tenha filhos, mas em volta da mesa da sua casa precisa haver comunhão e alegria entre marido e mulher. Talvez nunca os tenha, mas em volta dessa mesa tem que ter espaço para os filhos de Deus e para a comunhão do lar. Você entende o que eu estou dizendo e o que a Bíblia está dizendo? É uma questão de valor familiar. Mas hoje as nossas casas não estão mais na mesa. Elas estão nos quartos. Os nossos filhos estão falando com nem sei quem, vendo não sei o que, assistindo sobre não sei o que disseram. Mas que todo dia estão falando, ensinando, doutrinando. São youtubers, são influencers, são pessoas que ditam a moda. São amigos do colégio, são pessoas que admiram e são admiradas. Em volta da nossa casa, dentro da nossa casa, é preciso existir lugar em volta da mesa. E este lugar é sempre de celebração. As figuras usadas são videira e oliveira. Fundamentais para a manutenção de uma casa no Oriente Médio. A ideia de uma bênção compartilhada é viver em volta da mesa em comunhão. Não importa se na mesa da sua casa há 4 cadeiras e espaço só para 4. Se lá tem comunhão. Se lá tem partilhar comunhão. Não importa se há espaço, mas só tem 2. Se lá tem comunhão. Eu quero convidar você para olhar para Jesus. Que na mesa falou: este é o meu corpo. Tomem, comam. Este é o meu sangue. Tomam, bebam. Façam isso em memória de mim. Eu quero convidar vocês a olhar para Jesus, que prepara uma mesa, na presença dos nossos adversários. Eu quero convidar você a olhar para Jesus, que nos convida para uma ceia celestial, numa mesa eterna, para estarmos na tua presença. Quarta e última característica da bênção compartilhada, terceira, na verdade, é longevidade que flui da casa de Deus para a nossa casa. Longevidade que sai lá da casa de Deus e vem para a nossa casa. O versículo 5
vai dizer assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. A gente acredita que territorialmente Jerusalém é um lugar místico, mágico, poderoso, que a gente precisa fazer uma viagem de peregrinação para lá, pelo menos uma vez na vida, para ver Jerusalém prosperar e ser abençoado? Não, não é isso que o texto está dizendo. Veja bem, o texto faz parte de um processo histórico do povo de Deus. É dos exilados que voltaram da Assíria e da Babilônia, estão em Jerusalém novamente, que está sendo restaurada. E o que é restaurado em primeiro lugar em Jerusalém? O culto, a adoração. Este salmo era dito que daqui de Sião, para a sua cidade onde você está indo, você veja a prosperidade de Jerusalém. Que Deus abençoe você. A longevidade de viver muito, que flui da casa de Deus, de Sião, Jerusalém, para a casa do povo de Deus, que ia morar aos arredores, nas cidades vizinhas, que faziam a peregrinação para participar da adoração. Que da casa do Senhor, vocês vejam a prosperidade de Israel, e sejam longevos. Não é isso que diz o texto? Durante os dias da tua vida, longevidade, durante todos os dias da sua vida. Irmãos, preste atenção, tenha prazer de estar na casa do Senhor. Não seja um crente domingueiro. Não seja um crente de domingo à noite. Há mais do que isso na comunhão e na vida comunitária. Você pode até ficar chateado comigo, com o que eu estou pregando. Eu não me importo. Se você está satisfeito com parte da sua semana partilhada, saiba que isso é pouco. A casa do Senhor simbolizava a comunhão com o povo de Deus. Era uma referência do lugar da bênção, do lugar do culto, do lugar do povo de Deus. Então eu vou ver a bênção de Deus, vou viver isso na minha vida. Mas observe o versículo 6. É sobre a sua própria vida, versículo 5. Versículo 6. E veja o filho dos teus filhos, os seus filhos e os seus netos, experimentando a bênção que sai de Sião, da casa de Deus, para a nossa casa. Não viva longe da igreja. Não fique longe da igreja. Não se afaste da igreja. Traga os seus filhos para a igreja. E você vai perceber uma coisa muito importante na sua vida. Você vai perceber que Deus tem te sustentado. Diácono Charles, essa semana me mostrou um recado que ele recebeu no WhatsApp, de um amigo, de infância, que a família trazia para a escola dominical. Esse rapaz mudou daqui, foi para o norte, Charles esqueceu dele, ele esqueceu do Charles, ou não, né? Ele ganhou um presente do seu Benjamin, pai do Charles, uma Bíblia, aqui na escola dominical. E essa Bíblia era do Charles, em 1981, direto do túnel do tempo. Escrito o nome do Charles, havia uma dedicatória linda na Bíblia. Essa Bíblia é para você, meu filho. Deus te abençoe. Benjamin e Elza. Você muda a página, tem uma outra dedicatória. Essa Bíblia pertence a Elza. Aí o nome de solteira, 1969, eu estou entregando a idade da dona Elza. Essa Bíblia, o rapaz falou, eu tenho essa Bíblia aqui, eu te achei, procurou na internet, achou o Charles. Cara, eu ganhei do seu pai essa Bíblia, eu quero te devolver de presente, quero que essa Bíblia volte para você. Sabe qual foi a primeira coisa que o Charles falou? Eu ia, né? Que o cara falou, eu ia na igreja com vocês. Seu pai me deu essa Bíblia de presente. Foi um presente que eu guardei até hoje. Tá aqui, a Bíblia está do jeito que estava, né, Charles? Tá, guardei até hoje, com amor, com carinho. O Charles falou assim, eu ainda estou na igreja, cara. Sou diácono daquela igreja. Eu era menino, a gente era criança. Eu sou diácono daquela igreja hoje.
eu estou saindo daqui porque estou saindo para ensaiar com os adolescentes da igreja. Eu ensaio uma bandinha que toca no louvor com os adolescentes, igual a gente era quando você vinha na igreja. Irmãos, hoje quem está vindo para a igreja é o Felipe. E um dia o Felipe terá filhos. Não se afaste da casa de Deus. Não se afaste do povo de Deus. Não se afaste de lá. Porque é deste lugar que Deus ordena a sua bênção sobre o seu povo. Seja uma bênção para a sua família. Compartilhe a bênção do Senhor. Quarto e último lugar. Paz comunitária. Se nós estamos falando da casa de Deus, do povo de Deus, nós precisamos falar de paz comunitária. Olha o final do versículo 6. E vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. É muito mais do que uma paz política sobre o estado político. Aqui, a palavra utilizada no original é shalom, que vai além da ausência do conflito. Shalom é paz, que só pode vir do Senhor. Shalom Adonai, só pode vir da parte de Deus. Essa paz nos faz reconciliar com Ele, ainda que estejamos vivendo um conflito neste mundo. Esta paz nos faz viver em paz com o nosso Criador, ainda que estejamos em conflito com a nossa carne, com o diabo. E esta paz sobre Israel é uma referência ao povo de Deus. Você quer viver uma vida familiar feliz, plenamente feliz? Viva a paz comunitária que Deus tem para com o seu povo. Porque Deus abençoa o trabalho do seu povo. A tua mão comerá, feliz será, tudo te irá bem. Porque Deus tem comunhão na nossa casa, em volta da nossa mesa. A nossa esposa é como uma videira, os nossos filhos como oliveira, em volta da comunhão da mesa. Longevidade, para que durante toda a minha vida, eu vejo o que Deus está fazendo em mim, nos meus filhos, e nos filhos dos meus filhos. Que eu desfrute da paz comunitária que Deus tem para o seu povo. Shalom de Deus sobre o povo de Israel, a sua igreja. Fica aqui meu desafio, irmãos, esta noite, no mês da família, no dia das mães, que você procure a felicidade da sua família, mas procure no lugar certo. Israel procurava no Senhor. O Salmo 128 era uma canção. O Salmo 128 era uma bênção, repetida todas as vezes que eles estavam juntos para adoração. Que Deus faça isso na vida da sua família, na mesa da sua casa. Que Deus nos abençoe. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.